Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Olá, começa agora mais um programa Destaques e a Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará realizou aqui em Fortaleza um seminário sobre a segurança pública na era da sociedade da informação. A repórter Camila Matias acompanhou e mostra pra gente. Há 2 meses, Rochelle é aluna da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará. Ela veio participar pela primeira vez do seminário promovido pela instituição. Cada profissional que está aqui está compartilhando do seu conhecimento, cada um com a sua respectiva área, a sua respectiva vivência e desafios. E é muito importante para a gente, principalmente que está entrando, para a gente poder atuar da melhor forma para a sociedade cearense. A segurança pública na era da sociedade da informação. Esse é o tema do seminário da ESP Ceará, que aconteceu no Teatro do Shopping Rio Mar Fortaleza, no bairro Papicu. O evento contou com várias palestras de especialistas e gestores do setor, que abordaram temas como a inteligência artificial, os desafios da Polícia Federal na era digital e ainda o papel do Corpo de Bombeiros Militar. É uma simbiose perfeita aí do intercâmbio de conhecimento, tendo como tema a segurança pública na sociedade da informação, focando em operações integradas e na questão da inteligência policial para vencermos e atuarmos com cada vez mais eficiência e gerar cada vez mais credibilidade no combate, tanto na repressão quanto na prevenção à criminalidade violenta urbana, seja ela praticada de forma física, seja ela praticada também no meio virtual, que é uma tendência cada vez mais crescente da prática de estelionatos, de crimes patrimoniais pelo meio virtual. Além das turmas que estão em cursos de formação inicial ou de educação continuada na academia, participaram também do momento profissionais da segurança pública do Estado. O evento também teve um caráter solidário. Conseguimos, com esse evento, arrecadar mais de 1 tonelada de alimentos doados ao programa Ceará Sem Fome, capitaneado pela nossa primeira-dama aqui do estado do Ceará, a doutora Lia de Freitas, que irá ajudar aí os nossos irmãos e irmãs aqui do Ceará. O cadete Jackson destaca que momentos como este garantem uma melhor formação para os futuros profissionais que vão defender a população cearense. É um momento que agrega muito à nossa formação, e futuramente na nossa vida como operadores do sistema de segurança pública. E a TV Otimista realiza na próxima segunda-feira, dia 16, o debate com os candidatos a prefeito de Fortaleza. A transmissão acontece a partir das 20 horas em todas as plataformas do Grupo Otimista de Comunicação. 6 candidatos a prefeito de Fortaleza terão um novo momento para apresentar o que defendem para a 4ª maior cidade do país. Propostas para o melhor atendimento da população na saúde primária, questões relacionadas à busca por mais resultados na educação, mobilidade e segurança serão algumas das pautas. O debate vai contar com a participação de Técio Nunes, do PSOL, André Fernandes, do PL, Capitão Wagner, do União Brasil, Evandro Leitão, do PT, José Sarto, do PDT e George Lima, do Solidariedade. As regras foram discutidas com as assessorias política e jurídica dos candidatos e os detalhes finais definidos esta semana. O diretor de jornalismo do Grupo Otimista, Erivaldo Carvalho, afirma que o debate desta segunda-feira deve marcar o processo eleitoral de Fortaleza. A gente espera muitas propostas para a cidade de Fortaleza e também algo que politicamente toda a comunidade que acompanha essa campanha está aguardando, é que esse debate seja um definidor. Nós chegamos por um alinhamento do processo político, nós chegamos ao debate de uma forma assim, todos com chances reais, ali o primeiro time de ir para o segundo turno, então esse debate é um divisor de águas. Eu acredito que vai haver um contexto antes do debate e outro depois do debate, principalmente por conta desse alinhamento, dessa tensão e principalmente desse cenário de indefinição. E o debate na TV Otimista deverá dar aí uma nova guia, um novo encaminhamento, um novo rumo à sucessão aqui na capital do estado do Ceará. O encontro será dividido em blocos com perguntas livres e temas pré-determinados. O mediador será o jornalista Paulo César Noronha.
Ele destaca que o formato e, principalmente, o tempo do debate devem favorecer a discussão de boas ideias para a cidade. Eu posso dizer para você que o debate é uma marca da TV Otimista. O primeiro programa da TV Otimista, quando ela foi ao ar, foi exatamente o debate na campanha de prefeitos de Fortaleza em 2020. Então, já virou uma tradição da TV Otimista e, graças a Deus, todos os nossos debates até hoje foram plenos de êxito, tanto na sua formatação, na sua execução, como na participação dos candidatos de forma respeitosa e civil. As regras foram pensadas para favorecer o bom debate. Evidentemente que a gente sabe que numa campanha existem, além das propostas, as provocações, as desavenças eventuais, e tudo isso faz parte da política. O importante é que a gente tenha um debate dentro da civilidade, porque eu acho que o eleitor ele tá querendo ouvir propostas, ele quer saber quais são as ideias reais, o que é que cada um pretende fazer caso seja eleito prefeito, porque o prefeito é o político mais próximo da população, porque cuida do seu dia a dia, ele cuida do lixo na sua porta de casa, ele cuida do saneamento, ele cuida do asfalto, do trânsito, enfim, é um cargo que impacta muito a vida da gente. Então, o eleitor ele quer ter todos os elementos possíveis para fazer um bom juízo e escolher o melhor gestor para a sua cidade. Aqui, a cidade já vem sendo discutida em sabatinas com os candidatos a prefeito. E o debate de ideias entre aqueles que desejam chegar ao executivo já são uma tradição do Grupo Otimista de Comunicação. Carla Michele Quaresma é quem está à frente das entrevistas no programa Eleições 2024. A cientista política diz que a próxima segunda será momento do eleitor comparar projetos e uma grande oportunidade também para os próprios candidatos. É imprescindível que nesse momento a população tenha acesso a maior quantidade de informação para que possa formar um juízo acerca dos principais candidatos, e o debate possibilita essa análise comparativa, um momento em que os candidatos apresentam as suas propostas, mas também discutem entre si quais são as soluções para os graves problemas que afetam a vida cotidiana da população do município de Fortaleza. Então é imprescindível que as pessoas acompanhem todos esses momentos de cobertura do processo eleitoral, e o debate é um momento privilegiado exatamente porque coloca essa condição de comparar os diversos candidatos para que o eleitor, na medida em que conheça melhor essas propostas, possa se aproximar daquilo que considera o ideal de sociedade. É para isso que serve o processo eleitoral, e assim nós construímos cada vez mais um processo democrático que nos permita uma cidade mais inclusiva, mais participativa, e que os cidadãos tenham essa possibilidade de gozar de serviços, de bens que promovam de fato o bem-estar. O debate da TV Otimista será na próxima segunda-feira, dia 16 de setembro, a partir das 8 horas da noite. E o mês de setembro é marcado pela campanha Setembro Vermelho, movimento nacional de conscientização sobre as doenças cardiovasculares, que são a principal causa de morte no Brasil, com mais de 380 mil óbitos registrados anualmente. Sobre essa ação, eu conversei com o cardiologista Roger Carneiro. Obrigada pela sua presença, doutor. Prazer é todo meu para nós conversarmos um assunto tão importante. Pois é, falar sobre isso, né, sobre a saúde do coração. A gente tem visto casos, né, de pessoas que se vão assim, às vezes de repente, né, nas redes sociais a gente vê muito isso, pessoas mais novas, enfim. O que de fato a gente está por trás disso, na importância de se pensar no acompanhamento direcionado para a pessoa com relação à saúde do nosso coração? Muito bem, essa campanha, ela se deve, sobretudo, à importância epidemiológica que as doenças do coração, ou seja, as doenças cardiovasculares têm. Como você muito bem colocou, você tem hoje no Brasil, né, uma quantidade imensa de pacientes que morrem por doenças cardiovasculares, sobretudo o infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular cerebral, que são patologias que têm a mesma origem, que têm a mesma causa, na maioria das vezes. E esta alta prevalência e incidência, ela se deve, sobretudo, ao fato de que há uma quantidade grande de fatores de risco que levam ao comprometimento do coração, sobretudo a hipertensão arterial sistêmica, a pressão alta, que tem uma alta prevalência da nossa população, cerca de 30%
dos adultos no Brasil tem pressão alta, o diabetes mellitus, a obesidade, a dislipidemia, o estresse, o sobrepeso, a obesidade, todos esses são fatores que levam ao comprometimento do coração. O que é importante nós frisarmos é que boa parte também desses fatores é modificável, nós podemos modificar através de uma conscientização, ou seja, de uma vida saudável. E essa vida saudável, ela será feita através de uma dieta adequada, onde se evita, sobretudo, a gordura, o açúcar, o sal, atividades físicas regulares, e essa atividade física, o ideal seria 3 vezes por semana, com duração de 150 minutos, pelo menos, não é? E uma vida mais saudável, com menos estresse, sobretudo. Então, o que tem de bom nisso é que a gente tem muito a fazer em termos de modificação desses fatores que levam ao comprometimento do coração. E agora o intervalo, a gente volta em instantes com mais destaques. E dados de pesquisas realizadas pela FEComércio do Ceará, por meio do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, IPDC, revelaram que em setembro o endividamento dos consumidores de Fortaleza se manteve estável. Enquanto isso, a confiança para realizar compras no comércio cresceu. A repórter Camila Matias tem os detalhes. E é isso mesmo. Para falar sobre esse tema, a gente vai conversar com a Cláudia Brilhante, que é diretora institucional aqui da FEComércio. Tudo bem, Cláudia? O pessoal, então, nesse mês que a gente fala o BRO, né? Outubro, setembro, novembro e dezembro, estão mais confiantes os consumidores. Fala para a gente o motivo disso. O índice de confiança do consumidor desse mês veio com um acréscimozinho. Na realidade, as pesquisas são 2 pesquisas, né? O endividamento do consumidor e o índice de confiança. Elas vieram estável em relação ao mês de agosto, o que é natural e esperado. O setembro é um mês que, para o comércio, ele não tem aquela data que chama vendas, né? Como nós temos agora outubro, que é o Dia das Crianças, como a gente tem maio, que é o Dia das Mães, e dezembro, que é o Natal. Então, é natural que a pesquisa venha estável. O consumidor só precisa se organizar melhor para pagar suas dívidas em primeiro lugar. A gente vai iniciar os BRO-BROS, vai começar a ser pago o 13º e a gente orienta o consumidor que priorize o pagamento das dívidas para, em seguida, fazer novas compras, porque isso evita que ele se torne um devedor em potencial. Nós tivemos um leve acréscimo das pessoas que são devedores em potencial, que são aqueles devedores que já estão devendo há mais de 6 meses, perderam o emprego, que a gente chama na casa do sem jeito, mas que, se eles continuarem, procurarem os seus devedores, dividirem em parcelas pequenas e em mais vezes, para que eles possam pagar, eles conseguem voltar a ser um consumidor ativo. E o que é que essas pesquisas analisam, digamos assim? Como é que eles chegam a essa conclusão? Elas chegam nessas conclusões? Pesquisa, conversa com o consumidor, vê o que ele tem de débito, qual é a preferência dele de compra. Esse mês eu estou me organizando para comprar um televisor, estou me organizando para comprar roupa para os meus filhos. Então, através de toda essa conversa de pesquisa de campo mesmo, a gente faz os dados, analisa e dá esses resultados. E quais são as dicas agora, principalmente esse mês de outubro que você falou, está chegando o Dia das Crianças, para os pais e para as mães darem um presente bom, comprarem um presente bom, mas sem ficar no vermelho? A dica, principalmente, se você puder, é comprar à vista. À vista você tem sempre um desconto maior e fazer a pesquisa. Vê quanto é que está na loja tal, vai na outra, vai nas lojas de rua, vai na loja de shopping, e aí vê e compra à vista, porque evita de você ficar endividado. Aí, se eu não tiver à vista todo, paga uma parte à vista e parcela a outra, que como é um valor menor, você consegue parcelar em poucas parcelas, para em dezembro você estar com seu cartãozinho ali apto para fazer novas compras. E o cartão de crédito ainda é uma dor de cabeça na vida dos consumidores? Cada vez mais. A pesquisa mostra agora que o endividamento, leve crescimento de endividamento, é puxado pelo cartão de crédito e, principalmente, as pessoas compram alimentação. Elas vão no supermercado essa semana, compram na outra de novo, aí são 4 semanas. Chega no final do mês, ela junta com as outras compras que ela já fez, não tem o dinheiro para pagar, acaba pagando o mínimo e se torna aquela bola de neve de juros e juros.
Então, o ideal mesmo é meio que ficar mesclando, digamos assim, pagamento débito ou no Pix e o cartão de crédito. Sem dúvida. E aí, em relação a, por exemplo, fazer compras de supermercados mercantil, o ideal é que você não vá uma vez no mês, nem uma vez na semana, que você vá a cada 2 dias e compre ali só o necessário à vista. Aí você consegue liberar o seu cartão de crédito. E para a gente encerrar, as dicas finais para esse final do BR Obron, né, que a gente costuma dizer. Se organizar financeiramente e sempre pensar, é uma necessidade ou é um desejo aquilo que eu quero comprar? Se for um desejo e eu tiver dinheiro sobrando, tranquilo, vamos comprar. Se não for, compra a necessidade, deixa o desejo para na hora que receber o 13º, que pagar as dívidas, aí realizar os desejos das compras. Também lembrar que todo começo de ano tem muitas contas para pagar e o 13º também tem que ser usado para esse momento, né? Sem dúvida. No início de ano nós temos os impostos, as matrículas, o material escolar e aí vem toda aquela celeuma que a gente precisa estar organizado financeiramente. Fazer um planejamento. O que é que eu ganho? Quais são as minhas despesas fixas e o que é que eu tenho de sobra? E aí, com essa sobra, você priorizar as suas maiores necessidades. Muito obrigada, Cláudia Brilhante, pelas dicas, pelas informações e pode contar sempre com a gente para sempre também trazer essas informações para as pessoas que estão acompanhando aqui a TV Otimista. Nós é que agradecemos, é um prazer, estamos à disposição. Então é isso, a mensagem é: vá com calma, compre o que for necessário, evite dívidas e olhe o 13º. Use para comprar aquele presentinho, mas também para pagar as contas que todo começo de ano vem. Então é isso, volto com você aí no estúdio. E o ProEnergia Summit 2024 reuniu os principais nomes do setor energético do Brasil no Centro de Eventos do Ceará, aqui em Fortaleza. A Camila Matias tem mais detalhes sobre esse evento. Acompanhe. Com o tema O Mundo na Energia Acontece Aqui, o ProEnergia Summit 2024 aconteceu no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. Para Renato, expositor e presidente da Cineged, é necessário falar de energia limpa. O Brasil vive, como o mundo todo, essa transformação, esse trabalho de transição energética, e nós que fazemos a Cineged apoiamos porque acreditamos que o nosso trabalho vai conseguir transformar realmente essas fontes. O trabalho nosso, nós temos um trabalho no Brasil e assim é muito forte a pegada do ESG e principalmente de apoio a eventos como o ProEnergia, que trazem uma discussão à tona tão importante para o Brasil. O ProEnergia é considerado um dos maiores eventos do setor de energia do país, reunindo representantes das principais entidades do ramo. Cerca de 4.000 pessoas passaram pelas exposições nos 2 dias de encontro. Na 6ª edição, a convenção também destacou a importância estratégica do Ceará no cenário global de transição energética e inovação sustentável. Eu digo que o Ceará ele já não é o umbigo do Brasil, ele é o umbigo do mundo quando se fala de energia, quando se fala de energia renovável e quando se fala de hidrogênio. Eu acho que esse é um fato indiscutível. O estado do Ceará, o mundo da energia, é esse o tema nosso, o mundo da energia acontece aqui e não é por acaso. O evento contou com a parceria da Federação das Indústrias do Estado do Ceará. A gente fica muito feliz. O Sindenergia é um dos maiores sindicatos da FIEC, nós somos 40 sindicatos. O Sindenergia, ele cresceu demais, talvez seja um dos maiores sindicatos da nossa federação, ao mesmo tempo que tem uma classe industrial dentro do sindicato muito preparada. Nós temos o presidente Luiz Carlos Queiroz, junto com toda a sua diretoria, que está fazendo um trabalho espetacular. E hoje o ProEnergia, a gente está aqui mais um ano, onde vem mostrando a força da energia, a transformação energética que está acontecendo no mundo, que vai passar pelo estado do Ceará. Então hoje, com certeza, grandes autoridades do país estarão aqui, como também do estado, e também a academia, que é muito importante, para que a gente possa discutir e entender esse futuro que está aqui já no estado do Ceará. Não é um futuro que a gente vai esperar, é um futuro de hoje, e que a gente precisa entender que essa transformação, ela não só é para o setor industrial, não só para o setor empresarial, do comércio, do serviço, mas para as pessoas. E a gente tem que tirar muito proveito dessa transformação energética para que as pessoas possam melhorar a sua condição de vida. Então, parabenizo muito o Sindenergia e a Federação das Indústrias, que foi muito feliz de estar aqui, sempre em parceria com seus sindicatos.
O governo do Ceará também participou do encontro e destacou a liderança do estado no setor de energias renováveis e no desenvolvimento do polo de hidrogênio verde. O governo é humano, ele tem construído a estratégia de desenvolvimento econômico do estado do Ceará, primeiro com a continuidade que o estado do Ceará já vinha fazendo, já vinha acertando. Segundo, de mãos dadas com a sociedade civil, especialmente, nesse caso, com a Federação das Indústrias do estado do Ceará, a FIEC, e especificamente o Sindenergia. Então, o Proenergia é um evento que apresenta todas as vantagens competitivas que o estado do Ceará tem na geração de energia limpa, de geração de energia verde e, ao mesmo tempo, as oportunidades para a produção do hidrogênio verde que avança. Já tivemos aí o marco legal devidamente sancionado, estamos agora avançando na negociação para iniciar os primeiros investimentos, a terraplanagem, que a expectativa é agora, ainda nesse semestre de 2024, segundo semestre de 2024. Portanto, esse é um evento que reúne executivos, investidores, técnicos do Ceará, do Nordeste e do Brasil para apresentar cada vez mais o Ceará com esse conjunto de oportunidades. Oportunidades, a economia do estado crescendo em todos os setores, no setor agropecuário, no setor de serviços e comércio e no setor industrial. No setor industrial o crescimento foi colossal, 12,80%. Foi no primeiro trimestre de 2024, uma vez que o dado, a informação, o indicador do segundo trimestre de 2024, do Ceará nós ainda não temos, ainda está sendo construído. Portanto, geração de emprego em todos os meses do governo Elmano, de janeiro de 2023 até o último mês informado pelo CAGED, saldo positivo de empregos formais. Portanto, precisamos continuar avançando, precisamos estimular cada vez mais as oportunidades produtivas e gerar principalmente oportunidade de emprego e renda para o nosso povo. E com desconto já até 80%, o Centro Fashion Fortaleza realiza o 12º Bazar, que vai até este domingo, agora dia 15. A Camila Matias tem os detalhes, acompanhe. Isso mesmo, gente, até 80% de desconto em vários produtos. Eu tô para ficar louca, já fiz umas compras aqui antes da entrevista e provavelmente vou fazer mais. Mas para você ter mais informação aqui do Bazar, a gente vai conversar com o Marcos Vinícius, que é gerente de marketing aqui do Centro Fashion. Tudo bem? Tudo ótimo, sejam bem-vindos. Muito obrigada. Então fala pra gente como é que está sendo esse Bazar, qual edição a gente está. Fala um pouquinho também das ofertas aqui que estão acontecendo. Claro, estamos na nossa 12ª edição do Bazar. O Bazar, ele é uma ação estratégica em setembro, já para aquecer o final de ano e que é um mês em baixa. Como ele é em baixa, a gente potencializa para o lojista girar o produto do estoque e chegar à coleção nova. E aqui o cliente vai encontrar até 80% de desconto em mais de 4.000 lojas, com uma variedade gigante. Moda fitness, modinha, masculino, acessórios, coisas para casa. Mais de 4.000 operações aí para comprar de verdade, mais barato ainda do que já é o ano inteiro. E as pessoas podem comprar no Pix, no débito, no crédito, como é que funciona a forma de pagamento, né? As formas de pagamento. Tem todas as condições, depende do lojista, mas a maioria todos já trabalham com as opções de crédito, débito, Pix, dinheiro. Não falta opção para poder garantir o produto com preço de qualidade. Esse bazar acontece todo ano, né? Como foi que surgiu a ideia de fazer esse bazar? O bazar está na sua 12ª edição. Ele acontece 2 vezes, no primeiro semestre, sempre em média março, e no segundo em setembro, que são os 2 meses em baixa do ano, que a gente potencializa com essa ação para trazer fluxo e receita para o nosso lojista. Então, estrategicamente, ele está no calendário, ele acontece, todo mundo espera ele ansioso todo ano. E tem alguma expectativa para essa edição? A nossa edição ela teve uma mudança nessa 12ª, são só 5 dias para não perder mesmo essa oportunidade. A gente está com um fluxo já bacana nesse primeiro dia, a ideia é dobrar o nosso fluxo de um dia normal fora do bazar, que já é um fluxo satisfatório. Então, para a gente encerrar, convida aí todo mundo para participar aqui do Bazar. Vem todo mundo para a nossa 12ª edição do Bazar, vai até o dia 15, com até 80% de desconto em mais de 4.000 operações. Não vai faltar opção para você que precisa ir renovar o seu guarda-roupa. O varejo e o atacadista também para abastecer o estoque. E se não quer renovar guarda-roupa, dá para comprar presente também, né? Já, dá para garantir. Já que é bazar, já estoca, troca o guarda-roupa, já compra o presente do fim de ano, vai começar as festividades mesmo, esse segundo semestre, então é garantir. Então é isso, foram essas as informações. Volto com você no estúdio, não fica com inveja porque eu vou fazer minhas compras. A joia, Camila, anotadinho aqui também, vou fazer as minhas compras aí, me aguarde. A gente vai agora para o intervalo e volta em instantes com mais destaques.
E a Bienal de São Paulo está no Ceará. Até o dia 10 de novembro, o público pode conferir a mostra de arte que nesta edição tem o título Coreografias do Impossível. Peças que se recusam ao limite da parede, fotos registrando o movimento, corpos que não param com diferentes ritmos e gestos, política, cultura, sociedade. Essas são pautas que estão na 35ª Bienal de São Paulo, que chegou a Fortaleza. O programa de itinerâncias da Bienal é um programa que tem ganhado cada vez mais corpo. Esse ano foram 14 itinerâncias pelo Brasil, na realidade 11 pelo Brasil e 3 no exterior. Fortaleza é um dos grandes hubs culturais do Brasil, seguramente um dos maiores do Nordeste. Então é natural que a gente venha para a audiência cearense trazendo um pouco do que foi a Bienal de São Paulo o ano passado, que já tem um público de mais de 1 milhão de visitantes. A exposição é gratuita e segue até o dia 10 de novembro no Museu de Arte Contemporânea do Ceará, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. É importante para a cena das artes visuais do estado do Ceará. A Bienal é o suprassumo, de uma curadoria que reflete, o que tem de mais qualitativo, de mais criativo, de mais transgressor dentro da cena das artes visuais do Brasil. Então, para a gente é um grande prazer ser anfitriã dessa itinerância aqui no Ceará. Essa é a 3ª vez que o Ceará recebe a Bienal de São Paulo, que é conhecida no mundo inteiro pelas suas conexões e por democratizar o acesso à cultura e à arte. Nessa edição, ela propõe o visitante a refletir sobre o possível e o impossível a partir de narrativas de lutas e resistências. Os artistas apresentam várias linguagens. Essas peças são traduções visuais de contos, mitos e práticas dos povos ancestrais, ferramentas que também serviram para a sobrevivência deles ao longo do tempo. Nós temos uma coleção de artistas importantes que veio para o Ceará. Algumas figuras indígenas singulares na nossa arte, como é o caso do Denilson Baniwa, que traz uma tapeçaria que, curiosamente, acho que foi a grande obra de arte da última Bienal de São Paulo, uma das grandes obras. É um comissionamento da Fundação Bienal e retrata um pouco do período colonial brasileiro e também da relação dos indígenas com o branco. Quando o Ailton Krenak visitou a Bienal, ele parou na frente da tapeçaria do Denilson e ficou bastante tempo comigo falando sobre ela e dizendo que ela é um dos melhores retratos do período colonial brasileiro frente à realidade indígena. Então é uma obra inédita que foi comissionada pela Bienal, que já foi vista por muita gente e que agora está disponível para os cearenses. Além dela, a gente tem a obra do Gabriel Gentil Tucano, que é um outro indígena manauara, e que tem também desenhos que retratam esse conflito entre o mundo indígena e o mundo branco. A Simone Lee, que é uma das grandes artistas internacionais da Bienal, com uma videoinstalação impressionante. A Simone ficou famosa pela instalação de uma das suas bonecas enormes no Highline de Nova York. Ela esteve na Bienal de Veneza, na anterior a essa, e está aqui no Dragão do Mar. Então, essa confluência de artistas brasileiros e internacionais aqui no Dragão possibilita aos cearenses terem contato com o melhor da produção artística contemporânea mundial. Então, acho que todo mundo deveria ver. É gratuita, como toda a Bienal é. Aqui também é. É um patrocinador aqui do Ceará que possibilitou a exposição, a J. Macedo, comemorando os seus 85 anos. Então, para nós é uma alegria poder abrir essa exposição aqui em Fortaleza. A cearense Andréa Pinheiro é quem preside a Fundação Bienal de São Paulo, responsável pela exposição. Na 35ª Bienal foi uma edição que falou muito sobre diversidade, foi uma exposição muito importante. E para a gente conseguir trazer ela para outros lugares do Brasil, onde novos públicos possam vê-la, também é uma coisa muito especial. Então, Fortaleza é a 12ª itinerância que nós estamos fazendo, são 14 que nós vamos fazer esse ano, que o nosso papel principal da Bienal é a democratização da arte. Então, a gente é gratuita em São Paulo, nas itinerâncias, e a gente quer estar cada vez mais próximo do público. Quem acompanha a mostra inevitavelmente mergulha nas questões complexas com um olhar poético. Olhar trabalhos de uma Bienal como a Bienal de São Paulo, 35ª, é um prazer muito grande, né? A gente vê um pouquinho dessa exposição maravilhosa que é essa Bienal de São Paulo. Então, aqui em Fortaleza, a gente, como artista visual, a gente sente
estamos muito próximos cada vez das melhores artes, né? Então a gente entra nesse espaço, essas obras latinas, essas obras peruanas que fala desse povo dos Andes, com esse colorido maravilhoso. Lembra muito o nosso Chico da Silva, né? Nascido lá no Acre, mas veio aqui para o Ceará muito criança. Então a gente só tem a dizer, maravilhoso. Venham sempre e precisamos ter sempre esse contato com a arte, que a gente não pode nem dizer que veio de fora, né? Que é a arte brasileira, a arte latina, a arte do mundo. Segue até o dia 23 deste mês a primeira edição do Circuito Gastronômico da Associação dos Chefes de Cozinha do Ceará, que traz um talento de chefes de cozinha para restaurantes de Fortaleza e da região metropolitana. Sobre a programação, conversei com o chefe Luciano Ferreira. Confira. Chefe Luciano, obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques. Vamos falar um pouco sobre esse circuito gastronômico. Já está acontecendo, né? Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite, né? Eu sou o chefe Luciano, como você citou, e vamos hoje ter uma tarde, um dia, né? Falar sobre gastronomia, falar sobre o circuito gastronômico que está acontecendo em Fortaleza. Vocês vão se deliciar, que tem muita coisa boa aí. Como é que está pensando essa programação? Como é que vocês imaginaram para colocar em prática tanto lugar legal de se conhecer e o mais, né? A gastronomia que é tão variada. O intuito maior, né, do festival, do encontro, é a gente unir, né, a classe de cozinheiro e fazer com que o fortalezense tenha contato com o que há de melhor da gastronomia. O Ceará é repleto de bons chefes, né, que algum deles às vezes fica escondido por trás de seus bastidores e não tem oportunidade de apresentar os seus pratos. Então, a ideia do circuito é justamente fazer com que o fortalezense tenha contato com essas iguarias criadas pelos seus chefes. Então, são 16 restaurantes, representados por 16 chefes de cada restaurante, e aí eles vão apresentar um prato, né, da sua origem, né, de restaurante, um prato regional, outros leva para um prato internacional, mediano, né, com as duas receitas composta, e ficou uma mistura muito gostosa, né, de gastronomia. Então o público vai ter contato com essa divulgação através do banner, com a foto do chefe, o valor do prato e a ideia do prato. E aí, posteriormente, o cliente vai passar no estabelecimento desse chefe e vai degustar o prato, né, que ele está oferecendo no seu restaurante, já é um prato de origem. E aí, a partir daí, a gente começa a ter esse encontro, né, com as diversas receitas e diversos chefes com as suas ideias gastronômicas. Então, é um circuito, né, que gira através dos 16 restaurantes. O ano que vem a gente quer levar isso um pouco a mais, né, pegando temas mais populares, né, de repente aí uma comidinha caseira, comida de rua, alguma coisa do sentido. Mas esse ano a gente pegou bem legal, com os chefes de bom punho, como a gente costuma dizer, que tem uma pegada muito legal. As fotos estão maravilhosamente, vocês acompanham no Instagram aí, que vai estar lindo, né, o material, e com certeza está gostosa também a receita. Chefe, com relação às escolhas dos pratos, né, como é que vocês pensaram a diversidade? Tem para pessoas veganas, tem para quem gosta de cozinha mais regional, contemporânea, como é que está isso? Cara, você tocou num assunto agora que, assim, é bom a gente repensar um pouquinho sobre... Porque hoje o veganismo, eu costumo até dizer que é a comida do futuro. Né? Assim, é uma comida que muitos restaurantes ainda não estão dando a devida atenção, né, para esse público que hoje se torna muito grande em Fortaleza, aliás, no mundo inteiro. E a gente tem um cuidado, né, de sempre, dentro das nossas ações, existir sempre um prato que remeta a essa necessidade, que o cliente se sinta acolhido por isso. Então, tem chefe sim, né, logicamente dentro desses pratos escolhidos, não tem um prato específico com a determinação e a descrição vegana, mas sim pode ser alterado, tira um item ou outro e transforma-se num prato vegano. Mas essa é uma apelação da gente, né, Associação de Chefes do Ceará, para que provoque os chefes, os empresários, que tem que ter esse cuidado, tem que ter essa sensibilidade com essa gastronomia que eu entendo faz-se necessário. E muitos restaurantes às vezes esquecem disso. Então a gente tem sempre provocado para que os empresários, os chefes, eles levem esse tema à mesa, né, e que essas pessoas que são consumistas do tema também seja acolhido aí
o prato que remete, faz-se necessário, né, a questão do veganismo. A gente vê um trabalho muito forte aqui na gastronomia cearense com relação ao fortalecimento da cadeia produtiva, da utilização de insumos locais, né, de se trabalhar o que a gente tem de tão rico, né, na nossa gastronomia, nos nossos sabores. A gente tem, por exemplo, caju, né? E aí muito mais, assim. Como é que vocês trabalham esse pertencimento, essa identidade, né? Fortalecer a identidade local com esses insumos e com o trabalho junto a produtores, essa cadeia como um todo? Vou tocar numa feridinha aí que eu acho que os gestores, os nossos pessoas que estão no poder, tem que dar um pouco mais de atenção. A gastronomia cearense hoje, ela tem pertencimento, né? A gente não tem uma identidade gastronômica, e aí alguns professores, alguns estudiosos da gastronomia vai dizer, chefe, não é isso, mas é real. Nós temos pertencimento, a gente precisa se apossar daquilo que é nosso. Você tocou num assunto, por exemplo, caju. Caju, ele tem um universo de possibilidades de você transformar isso, inclusive por veganismo, receitas maravilhosas. Eu conheci uma comunidade ali no Aquiraz que eles têm a tratativa com relação ao pendunco do caju. Todo mundo costuma conhecer a polpa com o suco do caju, a castanha, né, que é a amêndoazinha já preparada, sensacional. Mas quando a gente tira o suco do caju, sobra o pendunco, que é justamente aquela carne lá espremida. E aí uma galera transformou isso em carne de caju. Aí veio espaguete de caju, hambúrguer de caju, moqueca de caju, várias possibilidades através de um produto que ia alimentar os animais. E não era transformado na cozinha em forma de alimento. Então a Embrapa já, né, se apossou da questão, já tem produtos que estão legalizados com consumo inclusive em gôndola de supermercado aqui em Fortaleza, e merenda escolar já está usufruindo dessas questões. Então há muita possibilidade hoje na nossa agricultura familiar, com possibilidade de gerar renda e emprego, né, e tirar um produto que ia ser descartado, né, na natureza sem uma finalidade. Então, assim, é nossa obrigação como cozinheiro, é nossa obrigação como consumidor sempre ter esse olhar para essas pautas que a gente entende que é importante para nós, que é uma comida saudável. Isso é um produto que temos aí em abundância no nosso Ceará, e a gente precisa se apossar disso, né, porque o pertencimento é algo que alguém pode tirar da gente, e a gente não tem como dominar e manter essa receita, esse produto dentro das nossas origens. Porque quando se fala da gastronomia cearense é muito vago. Eu falo da peixada cearense que o Brasil inteiro faz, eu falo da tapioca que o Brasil inteiro faz, eu falo de vários itens que a gente entende que é nosso, mas quando eu ando no meu Brasil eu encontro da mesma forma e que não tem uma identidade defendida como deveria ser aqui no nosso Ceará. Como, por exemplo, você vai na Bahia e encontra o dendê, o acarajé, é algo que quando você fala no acarajé eu já me remeto à Bahia. Então a gente precisa ter desse pertencimento, fazer com que isso realmente seja nosso, defender isso para que a gente traga para dentro da nossa cultura gastronômica e que o público nos identifique através da gastronomia. Isso é fundamental. O senhor falou a respeito de uma coisa importante, que é com relação ao desperdício, né? Esse exemplo aí do caju muito bem. Como é trabalhar essa cultura do desperdício, né? A gente tem muito desperdício ainda de alimentos, acho que, e bate diretamente com muita gente com fome, né? Que realmente situações de fome mesmo, né? De não ter o que comer. Como é que a gente consegue equilibrar isso? A gente sabe muito do trabalho, do esforço dos chefes, né, de fazer aquele material, aquele produto que talvez fosse jogado no lixo, aproveitá-lo de forma eficiente, nutritiva, saborosa, né, mostrar que aquilo dali pode sim ser utilizado. Como é que vocês trabalham nessa luta, né, nesse sentido de resistência mesmo? Hoje o Brasil, no geral, ele é titulado como o lixo mais rico, né, assim, nós ainda estamos aprendendo a lidar com isso. Hoje a cozinha, né, a parte de restaurante, se você analisa, eu tenho dados em pesquisa que a gente faz internamente nos restaurantes, o tanto de alimento que a gente joga no lixo que não tem a transformação, não tem uma devida tratativa
para que a gente transforme. A gente sabe, as nutricionistas até às vezes brigam comigo, a gente sabe que as cascas dos alimentos é onde se acumula as proteínas principais. Então, por exemplo, de uma casca de uma batata que você ia jogar no lixo, você pode transformar em um petisco. Você pode transformar numa entradinha. De uma casca de uma fruta, você pode transformar numa decoração que pode embelezar uma mesa, né, de um café da manhã. Então, são várias possibilidades que a gente sempre provoca os manipuladores que estude mais sobre a possibilidade, né, de ter esse controle. O lixo ele tem que ser praticamente zero, não é para ter lixo de alimentos. O alimento tem que ser transformado, claro, com muito cuidado, com a orientação de uma nutricionista, com a higienização correta, mas eu tenho certeza que se a gente, já há empresa que tem essa preocupação, né, de controlar o seu lixo e não deixar com que o alimento seja jogado fora, seja descartado de maneira irregular. Então hoje já é uma preocupação da gente, né? A gente já tem algumas conversações em escola, faculdade, para fazer essa tratativa que a gente considera importante. Eu sou filho de interiorano, passei fome, né? Porque na época, né, no interior, não existia a possibilidade de você ter acesso a um alimento como hoje a gente tem. Então, toda vez que eu vejo uma comida sendo jogada fora, eu me remeto à minha infância e aí eu fico indignado porque eu não concordo, tá? Eu tenho um maior apreço por um prato de comida, porque sei o que isso custa, muita gente debaixo das pontas aí passando dificuldade, querendo comer uma casquinha de batata só com um pouquinho de sal. Pois é, e a gente tem essa luta aí desigual, né, que a gente vê quando sai de casa, né, embaixo do viaduto, no sinal, e nos preocupa muito, né. E também falando com relação ao consumo da alimentação, a gente tem a industrialização muito forte, né, tudo muito industrializado, tudo muito feito sem gosto. A né? facilidade do muito consumo, fácil. né? E aí, o trabalho do chefe de cozinha é justamente trabalhar de forma artesanal, dar sabor, vida, cor, né? Além de mostrar as possibilidades inúmeras, incontáveis aí de se reaproveitar os alimentos. Como é trabalhar também nesse sentido na contramão, né? Porque é o trabalho artesanal, de doação, de dedicação, de estudo, em meio a tanto alimento industrializado, né, que a gente às vezes come sem sentir nenhum gosto, né? Você falou a palavra correta, na contramão, né? A gente que trabalha com a comida saudável, como eu vou falar novamente, vim da roça, vim do interior, eu sei o que é um alimento sendo produzido de maneira saudável. Hoje os agrotóxicos, né, é uma realidade. As químicas que se utilizam no industrializado é uma realidade. E nós, ser humano, já não vou falar do Brasil, eu falo do mundo, nos encantamos com uma facilidade de simplesmente abrir um lacre, colocar no prato e comer. Isso tem um risco. E é o que está acontecendo hoje com a população. O monte de doença que a gente está adquirindo sem saber de onde vem. Né? Porque assim, hoje os enlatados, né? As etiquetas bonitinhas que tá ali numa facilidade, tipo esquentou no micro-ondas, seja lá onde, você já tem um alimento pronto. Isso tem um risco. Alimento, gente, é algo muito, muito sério, muito, assim, a gente tá inalando, né? Tá consumindo, ingerindo algo que a gente não sabe a origem, não sabe o que tem dentro. Hoje as informações, você tem que colocar uma lupa para você entender o que está escrito, né? Porque assim, justamente para maquiar e não deixar que a pessoa tenha informação de tudo que tem ali. A quantidade de sódio nos alimentos industrializados é algo que muito nos preocupa. Hoje a população está doente, né? Diabetes, pressão alta, tudo em função do consumo de alimentos desnorteado. Então, assim, isso é uma preocupação, né, que a gente tem. Eu sempre tenho batido nessa tecla. Alimentação saudável é fundamental, por isso que eu falo que a comida vegana é a comida do futuro. Porque hoje quando você vai em uma consulta médica, né, cara, vai no nutricionista e tu já pega lá o fio da meada para tu seguir uma receita para tu tentar se manter vivo. Porque se tu não se cuidar, você realmente parte para cima antes do tempo. Porque a alimentação ela é tudo, né? A água e alimento faz parte do nosso dia a dia. E aí vai alerta para você, dona de casa, né, que está acostumado a ir nas glôndulas do supermercado, pega aquele produtozinho só porque achou bonito, nem sabe o que está lá, leva para casa e dá para os teus filhos, depois vem a conta e ela vem com juros e correção. Pois é, e o comer, né, o celebrar a alimentação é algo cultural, né, faz parte, não é só você comer
se alimentar, digamos assim, a você socializar, né, celebrar, tirar o telefone na hora da alimentação, né, Tá difícil isso, viu? Perguntar como foi o dia, né, sentar à mesa, cada vez mais difícil, né, cada um no seu horário, às vezes dividir a família, às vezes reunir a família, antes até então domingo da família, né, a gente cada vez mais isso sendo reduzido. E pelo contrário, esse movimento que vocês estão fazendo de circuito gastronômico é de celebrar novamente, é isso? E reunir, né? Reunir as pessoas. É em função de uma ideia gastronômica, de um prato bacana, que um grupo de pessoas vai se reunir para conversar, tomar seu drink, né? Ter esse momento sem o telefone, que a gente, assim, em particular, tá difícil hoje você fazer. Eu sinto muita saudade da minha época de criança. A minha mãe e meu pai, né, senta na cabeceira da mesa, aí todo mundo senta, vai conversar, e justamente essa pergunta, como é que foi seu dia, tá tudo bem, vocês estão bem e tal. Não tem mais isso, né? Hoje é a tecnologia. Você aproxima quem está longe, né? E distancia quem está perto. Você está aqui do lado de uma pessoa que quer atenção, você está se comunicando com a outra do outro lado do mundo. E aí a gente perde, às vezes, essa essência. Então essas provocações, o circuito, ele também traz esse apelo. Né? Se reúna, né? Vai lá conhecer o prato do chefe, né? Vai apreciar o que ele fez, e aí realmente a gente usa desse mecanismo para aproximar as pessoas. E os próprios chefes, né? Eles se sentem muito honrado quando alguém vai lá, come o prato, elogia, né? Isso é muito bacana. Então faz sentido, né, a nossa preocupação, né, desse momento. A gastronomia, a gente sabe que é fundamental. Uma boa comida, né, bem apresentada, saborosa, isso é algo que não tem explicação. Chefe, queria que você falasse um pouquinho da associação, né, do trabalho que vocês estão realizando, além desse circuito, né, quais são as ações que vocês realizam agora nesse ano, e também já puxando, quem já está no finalzinho do ano, né, BR-Obro chegou, a gente já pensa em 2025. Né? Pois é, como passa rápido. A Associação dos Chefes já está há 7 anos, né, no mercado, a gente tem um trabalho muito intenso de bastidores. A Associação do Chefe de Cozinha de Ceará representa a quem tem menos representatividade, que é o cozinheiro que fica por trás dos bastidores, que não tem oportunidade de ser visto e que o trabalho dele às vezes não aparece. Então a gente tem o cuidado de elevar um pouco da motivação desse chefe, fazer com que ele se apresente, com que as pessoas saibam quem fez o prato, que na maioria das vezes essa maquiagem acontece no próprio estabelecimento, às vezes o próprio empresário é que se passa pelo chefe, e lá dentro tem alguém suando, cortando lá os dedos lá para dar o seu melhor e fazer o melhor, e às vezes ele não é reconhecido. Então esse é o nosso propósito como associação. Estamos agora com um projeto que está na Câmara dos Deputados, que é a regulamentação da profissão de cozinheiro, que é algo sensacional, que faz-se necessário. Hoje um gastrônomo, ele se forma numa faculdade e ele descobre que ele não tem uma profissão, porque não existe a regulamentação. Até numa palestra anterior que eu tive, né, junto com alguns deputados, eu até fiz a seguinte narrativa. Às vezes a gente deixa de comprar um chinelo, deixa de comprar uma blusa, deixa de comprar um perfume, mas eu duvido você deixar de comer. Então, tudo acontece em volta de uma mesa e tudo acontece com um jantar, um coquetel, algo que tenha gastronomia. Então, tem sempre um cozinheiro trabalhando para vocês. Então a gente está lutando por isso, isso é uma luta nossa, que nós estamos aí brigando, se Deus quiser esse ano vai sair isso. 2025 vem um grande encontro nacional de chefe de cozinha que vai acontecer aqui no Ceará, que é a AbraChef, né, uma associação nacional de chefe de cozinha. A gente se reuniu, fundamos esse movimento a nível nacional. 2025, meado de maio a junho, a gente está executando isso aqui em Fortaleza, vai ser uma loucura. Vocês vão ver aí desencadear 40, 50 chefes de cozinha dentro do ônibus aí, nas feiras, visitando o Ceará, indo nas estruturas, né, históricas do Ceará. E, logicamente, trazendo inovação, trazendo modernização, trazendo troca de figurinha, que é o importante. A gente esteve recentemente em Macapá, né, fazendo esse movimento, junto aos 27 estados brasileiros. E o Ceará, através da minha pessoa, esteve lá representando, levando um pouquinho da cultura cearense para esse estado, que é muito bacana. Então 2025 vai ser a nossa vez de recepcionar esses 27 estados brasileiros aqui no Ceará. Certo, chefe. Queria que você fizesse um convite para quem está assistindo, para se fazer presente, né, para participar desse circuito.
anotar aí na agendinha e faz só ticar, né? Fui nesse, provei, fique à vontade. Pronto, o evento vai até o dia 23 de setembro, então vocês têm tempo aí de passear nesses restaurantes, que são 16 restaurantes, vai ter uma mídia aí bem interessante que está circulando nas redes sociais. Então, no dia 24, a gente vai fazer a entrega da premiação do Faca de Ouro, que é a consolidação desse circuito, que é a finalização. Tá? Então, o chefe agraciado vai ter uma comissão interna que vai estar avaliando esses chefes. É avaliado o prato dele, a ideia gastronômica e o restaurante. Então, o cara tem que estar linkado com a sua ideia de restaurante. E, ao final, o cara vai receber um prêmio muito bacana, que é o Faca de Ouro, que já é uma realidade, né? A gente todo ano tem esse evento, é a segunda edição que acontece. Então é muito bacana, é uma maneira da gente reconhecer o trabalho desses profissionais. E aí vem a categoria regional, a categoria revelação, a categoria chefe do ano e a categoria internacional. Porque a gente também tem que reconhecer os profissionais que vieram de outros estados, de outros países, que estão aqui no Ceará fazendo um trabalho brilhante. Mas para isso eles precisam agregar a nossa regionalidade dentro das suas técnicas. E aí a gente avalia tudo isso e ao final a gente vai entender quem foi os agraciados. Então peço a vocês que nos acompanhem nas redes sociais e aí vai apreciar aí esses chefs que estão com um trabalho muito bacana, muito pratos legais. Que olha, eu não tenho pique de acompanhar todos os 16 pratos, mas eu peço ajuda que vocês vão lá, vão compartilhar aí esse momento lindo gastronômico, inclusive... O convite se estende a você, né? Escolha aí aquilo que você imaginar, tem do prato regional ao prato sofisticado, enfim, tá bonito o negócio. Tá joia, muito obrigada mais uma vez, chefe, e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, e nos acompanhe nas redes sociais. E o Destaques fica por aqui com essa super dica, obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.